E a treta dos motores na Fórmula 1 continua, porque a Mercedes pode não estar no GP da Austrália agora no começo de março e Zac Brown veio a público defender a equipe. Você que está acompanhando o mundo da Fórmula 1, reaceleração, tá ligado nessa treta toda, que é a taxa de compressão dos cilindros da câmara de combustão dessa unidade de potência da Mercedes, que é muito relevante porque a Mercedes vai fornecer a unidade de potência para praticamente metade das equipes do grid, já que vai fornecer para ela, para Alpine, para Williams e para McLaren. E aqui eu já puxo o ponto. Essa semana, o próprio CEO da McLaren, Zac Brown, veio a público dizer que Ferrari, Audi e Honda estão falando dessa taxa de compressão, dessa brecha no regulamento, é tudo chororô, é tudo politicagem, foi a palavra que ele usou. Porque ele disse que na história da Fórmula 1 isso sempre aconteceu, os engenheiros acham brechas no regulamento, isso é muito normal de acontecer, e que a vantagem assim nem é tão grande, e a Ferrari, Audi e Honda estão com esse chororô. E assim, pelo menos as notícias que a gente tá vendo nas últimas semanas, e no shakedown, beleza, o shakedown não foram testes que realmente foram cronometrados, até que foram, que vazou alguma coisa, mas não foram oficialmente cronometrados. A gente não teve dados reais desses carros que a gente vai ter agora na pré-temporada no Bahrein, nessa semana, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, e 18, 19 e 20 na próxima semana também. Aí vai ter uma coisa um pouco mais factível, um pouco mais real ali pra gente observar, mas o que a gente viu foi esse carro andando mais de 500 voltas em Barcelona, mostrando uma confiabilidade muito grande da unidade de potência, só que todo mundo tá dizendo agora, né, que não é uma vantagem tão grande, mas as notícias que vinham trazendo, além dessa confiabilidade, é que daria 0,3, 0,4, talvez meio segundo por volta de vantagem por esse aumento da taxa de compressão quando o carro estiver realmente na pista ali a quente. O Zac Brown tá falando isso, vou ser bem sincero aqui, porque ele também tá fazendo politicagem. Ele falou da politicagem das duas equipes e ele fez a mesma coisa. Porque adivinha, foi o que eu comentei, a unidade de potência da McLaren, adivinha de quem que é? É da Mercedes. Então é óbvio que o Zac Brown ia defender a Mercedes, porque a sua unidade de potência do carro, da McLaren, é da equipe. E por que que eu comentei? Ah, um outro parênteses aqui. E o Zac Brown conhece muito bem isso, né? Porque você lembra o ano passado que a McLaren passou por exatamente a mesma situação, só que não foi a unidade de potência. Ou seja, acharam meio que uma brecha e todo mundo começou a reclamar. Foi nas asas traseira e dianteira dos carros. Lembra que quando, principalmente no GP do Azerbaijão, quando o carro tava com o DRS fechado, que teoricamente não deveria ter tem os vãos ali, que acaba defletindo bem pouquinho, tem pelas regras, tudo certinho, tem uma medição feita estaticamente ali com o carro, com a carga estática com o carro parado, só que quando o carro da McLaren ia pra pista, esses feixes ali, esses gaps, essas aberturas, acabaram abrindo um pouquinho mais, fazendo com que o arrasto seja diminuído e esse carro ganhasse mais velocidade de reta. Todas as outras equipes reclamaram e a FIA foi a favor dessas equipes e a McLaren teve que se adaptar, deu um prazo ali para a McLaren se adaptar e realmente tiveram que fazer isso. Que, já puxando, é isso que eu acho que vai acontecer. Por quê? Nas últimas semanas a FIA teve algumas reuniões e parece que até então a FIA estava do lado da Mercedes, no sentido assim, a regra, a medição da taxa de compressão não é feita a frio das unidades de potência. Então, ó, Ferrari, Audi e Honda, vocês que se virem aí. A regra diz que vai ser a frio, vai ser assim. Só que parece que com a mudança de lado, pelo que a gente ouviu da Red Bull, já que tava assim, 5 montadoras, Ferrari, Audi e Honda de um lado, a Mercedes do outro aqui, e a Red Bull, teoricamente, estava mais do lado da Mercedes, porque contratou pessoas da Mercedes, e o que a gente sabia é que a Red Bull também tinha achado essa brecha. Só que também vieram notícias, rumores aí ultimamente, que a Red Bull olhou e falou, meu, não sei se essa vantagem é tão grande assim para eu comprar essa briga. E parece que a Red Bull tá indo pro lado da Ferrari, da Audi e da Honda. Então seriam 4 montadoras contra só a Mercedes do lado de cá. E aí a FIA, 4 pessoas te pressionando contra uma só, estaria tendendo mais o lado dessas 4 montadoras. E dia 1º de março a gente vai ter a homologação dos motores, agora para 2026. E o que eu acho que vai acontecer? Porque uma das possibilidades veio que, se não homologar o motor da Mercedes, a Mercedes não vai para a pista na Austrália? E não só a Mercedes, né? 4 equipes não vão para a pista? McLaren, Mercedes, Alpine e Williams? Imagina 8 carros a menos no grid? Que escândalo que seria! Então, para mim, não sei para vocês, o que eu acho que vai acontecer?
vai chegar agora no começo, vão homologar esse motor da Mercedes desse jeito, com a brecha no regulamento, de todo jeito, só que vão fazer igual fizeram com a McLaren nas asas que eu comentei. Vão dar um prazo. Ó, Mercedes, você tem 6 meses, você tem 10 GPs, você tem 12 GPs para você se adaptar, ou seja, daqui 8, 10 GPs, 6 meses, a medição vai ser a quente e a frio dessa taxa de compressão. Então, se adapte. Por quê? O desenvolvimento desse motor da Mercedes levou anos, meses. Não tem como você do nada chegar e falar, ó, joga fora e se adapta. Por isso eu coloquei essa possibilidade, muita gente está colocando, da Mercedes e suas equipes clientes de unidade de potência nem estarem na Austrália. A Fórmula 1 não é nem maluca, não vão fazer isso. Então, Ferrari, Audi e Honda principalmente, na minha opinião, vão ter que aturar essa taxa de compressão diferente numa brecha aí da Mercedes por pelo menos uns 4 meses aí, pelo menos até abril, maio, ali talvez o meio do ano, em junho, a gente veja. E agora a gente vai ver se realmente essa taxa de compressão faz sentido, tem uma diferença tão grande ou não.